Fala galera, vamos a mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Rescisão de contrato de James Rodrigues no São Paulo pode colocar o meia em outro clube brasileiro. Com dificuldade em aceitar os termos da rescisão de contrato com o São Paulo, James Rodrigues tem um futuro indefinido. Situação de James segue indefinida nos bastidores. O São Paulo segue vivendo um dilema quanto ao futuro do meia James Rodrigues. Após ótimas atuações do jogador na Copa América pela Colômbia, ficou claro que o comprometimento no tricolor não é o mesmo. Diante disso, resta ao clube tentar uma rescisão de contrato, que é o caminho mais provável para o colombiano no mercado da bola. O jogador pode voltar a atuar no continente europeu, porém surge a possibilidade de que o Grêmio possa contratá-lo. Para isso, o tricolor gaúcho contaria com a ajuda de investidores para pagar o seu salário, considerado alto para os padrões brasileiros. James aceitaria ouvir ofertas do futebol brasileiro, embora a prioridade seja voltar à Europa. De acordo com a reportagem do Bolavip Brasil, o jogador aceitaria reduzir a pedida salarial para atuar no sul do Brasil. James pode rescindir com o São Paulo e jogar no Grêmio. Contando com a ajuda de investidores, o Grêmio poderia contratar o meia pagando cerca de R$ 1,5 milhão por mês, abaixo do valor de R$ 1,8 milhão que havia sido ventilado anteriormente. Atualmente no São Paulo, James Rodrigues recebe R$ 900 mil mensais e outros R$ 600 mil em luvas, o que totaliza R$ 1,5 milhão. O valor não justifica o retorno técnico que o tricolor teve com o jogador dentro dos gramados. A tendência é que o colombiano não vista mais a camisa do tricolor paulista. O próprio técnico Luiz Zubeldia admitiu em entrevista coletiva, mas limitou-se a dizer que deixa o assunto com a diretoria. A situação de James creio que já estão resolvendo os dirigentes, então é uma pergunta que podem fazer mais a eles do que a mim, comentou o treinador argentino. Sem James Rodrigues, o São Paulo abre a disputa das oitavas de final da Copa do Brasil nesta terça-feira 30. No Morumbis, o tricolor vai receber o Goiás para a partida de ida na competição. Fortaleza vence São Paulo em confronto direto pelo G4 e se aproxima dos líderes. O Fortaleza venceu São Paulo por 1-0 na noite deste sábado, na Arena Castelão, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza triunfou sobre o São Paulo por 1-0 na noite deste sábado, na Arena Castelão, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em um confronto direto pelo G4, o Leão garantiu a vitória com um gol de pênalti de Renato Kaiser logo no início do jogo, alcançando sua 5ª vitória nos últimos 6 jogos. Com esse resultado, o Fortaleza chegou aos 36 pontos, ocupando a 4ª posição e ficando a apenas 4 pontos do líder, Botafogo. Já o São Paulo permaneceu com 32 pontos em 6º lugar, afastando-se um pouco mais do G4. O São Paulo voltará a campo na próxima terça-feira às 20 horas, horário de Brasília, para enfrentar o Goiás pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Enquanto isso, o Fortaleza terá mais tempo para se preparar, enfrentando o Cruzeiro fora de casa no dia 5 de agosto, uma segunda-feira às 20 horas, pela 21ª rodada do Brasileirão. Veja as notas das atuações dos jogadores do São Paulo. Rafael, 6. Foi titular e fez uma boa partida. Igor Vinícius, 4. Cometeu pênalti que poderia ter sido evitado logo no 2º minuto de jogo, comprometendo toda a estratégia da equipe para a partida. Ferraresi, 5. Mais uma partida na média do jogador. Alan Franco, 6. Foi bem na defesa. Wellington, 6. Mostrou disposição em campo. Foi um dos melhores da defesa. Luiz Gustavo, 6. Dominou o meio-campo do time mas não conseguiu aproveitar. Bobadilla, 5,5. Mais uma vez seguro para sair jogando. Saiu no 2º tempo. Lisiero, 6. Fez uma boa partida, entrando no lugar de Bobadilla. Wellington Rato, 6. Jogou bem a partida, foi uma válvula de escape do time com arrancadas perigosas. Eric, 6,5. Entrou no lugar de Rato e foi bem, mantendo o ritmo das boas atuações. Rodrigo Nestor, 5,5. Jogou bem, com algumas boas chances no jogo. Ferreira, 6. Entrou bem no jogo mas não conseguiu marcar o gol salvador da partida. Juan, 5. Partida razoável do jogador, com alguns erros simples. Luciano, 5. Renovou o gás do time no ataque mas não conseguiu marcar. Luciano, 5,5. Jogou bem a partida, mas não conseguiu balançar as redes adversárias.
Zubeldia recebe mais um cartão amarelo em derrota, e mostra comportamento desequilibrado. Treinador tem recebido muitas advertências nas partidas pelo tricolor. Derrota dolorida. O São Paulo perdeu mais uma partida pelo Campeonato Brasileiro. A chance de chegar mais perto do líder foi completamente desperdiçada após ser superado pelo Fortaleza. Por mais que a partida tenha sido fora de casa, o tricolor não conseguiu demonstrar o futebol envolvente e entrosado que tem performado nas últimas semanas. Um fato tem enfurecido a torcida do São Paulo. Zubeldia tem demonstrado um comportamento descompensado, principalmente quando está irritado. Nessa partida, o treinador levou mais um cartão amarelo. Desequilibrado? Zubeldia já demonstrou que pode prejudicar o São Paulo por conta de seu comportamento. Por mais que seja um ótimo técnico, este é um dos grandes defeitos apontados pela torcida. A maneira de Zubeldia agir na área técnica se assemelha a Abel Ferreira. Por um lado é positivo para o São Paulo, visto que o treinador vibra e joga junto com o time, incentivando os jogadores. Porém, ele já foi suspenso por conta da soma de 3 cartões amarelos acumulados durante as partidas do São Paulo. Zubeldia precisa se controlar melhor para que não prejudique o tricolor em alguma outra oportunidade importante. Próximos compromissos. O São Paulo, com essa derrota, fica mais distante do líder Botafogo, que perdeu a partida deste sábado 27 contra o Cruzeiro. A oportunidade de se aproximar foi perdida. Entretanto, o foco, neste momento, se desvia para a Copa do Brasil. O tricolor paulista enfrentará o Goiás na quarta-feira, 31. O São Paulo entra como favorito para vencer o confronto. Luiz Gustavo revela motivo da derrota do São Paulo para o Fortaleza. Fica tudo mais difícil. Volante tricolor concedeu entrevista após resultado ruim do Soberano. Derrota. O São Paulo tentou, mas foi derrotado na Arena Castelão para o Fortaleza pelo placar de 1-0 na noite deste sábado 27, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Renato Kaiser anotou o único gol da partida. O resultado fez o São Paulo cair para a 6ª posição na tabela, estacionando nos 32 pontos. O próximo jogo da equipe no Brasileirão será contra o Flamengo no Morumbi, no sábado, dia 3. Fala, Luiz Gustavo. O volante Luiz Gustavo concedeu uma rápida entrevista aos microfones do Grupo Globo após o término da partida. O jogador afirmou que o fato do time ter saído atrás no placar muito cedo, aos 4 minutos, foi fundamental para o resultado final. Infelizmente a gente veio para conquistar os 3 pontos, saímos muito cedo atrás no placar, onde se joga numa temperatura muito quente, onde depois tem que correr para empatar e virar o jogo, fica tudo mais difícil, revelou Luiz Gustavo. Tivemos algumas chances, infelizmente não conseguimos converter em gol e agora é pensar nos próximos jogos e conseguir voltar a pontuar para tentar permanecer na parte de cima da tabela, concluiu o volante do tricolor. Críticas fortes. Um dos jogadores mais criticados pela torcida do São Paulo na derrota para o Fortaleza foi o atacante Juan, vendido ao Southampton. O atleta foi substituído pelo técnico Luiz Zubeldia no segundo tempo. No tricolor, jornalista expõe situação de Michael com o São Paulo. No tricolor, jornalista expõe situação de Michael com o São Paulo. Nesta quarta-feira, 06, o São Paulo voltará aos gramados em casa pelo Campeonato Brasileiro às 21h30. A partida será uma reedição da final da Copa do Brasil contra o Flamengo, onde os comandados de Dorival Júnior conquistaram o título. Com o título inédito da Copa do Brasil, Dorival Júnior, juntamente de Júlio Casares e sua diretoria, começaram a planejar a próxima temporada. O clube deseja investir no ataque e também nesta quarta-feira, o jornalista Gabriel Sá falou em seu canal do YouTube sobre Michael. De acordo com ele, não existe a chance do ex-jogador do Flamengo atuar com a camisa do São Paulo. Ainda de acordo com ele, os valores que o Al Hilal pede são muito altos e é inviável para a próxima temporada. Deste modo, devido à questão financeira, Michael não é um nome que o São Paulo pensa para a próxima temporada.